Mas, então, no seu ponto de vista, qual seria a razão da guerra? É uma guerra expansionista? Ou seja, uma guerra de Exatamente. anexação? É uma guerra expansionista. E quem diz isso não sou só eu, porque na Ucrânia você tem partidos. Hoje, por exemplo, desde 2014, não tem nenhum representante da extrema-direita no parlamento ucraniano. Desde 2014, apesar do que o Putin alega, né? E dizendo, por exemplo, o termo desnazificação, que nós podemos até discutir, o que significa isso para Putin, o que significa. Uhum. Primeiro, você tem que lembrar que recentemente, antes da invasão, ele escreveu, não foi ele naturalmente que escreveu, mas sua entourage lá, o grupo que o cerca, e ele publicou, né, mais ou menos mais de 20 páginas sobre a história da Ucrânia. E ele vem com uma interpretação da história da Ucrânia, primeiro que somos o mesmo povo, a Rus de Kiev, né, de antigamente, do passado. Então, segundo, ele diz textualmente, várias vezes, a Ucrânia é uma invenção de Vladimir Lenin. Vamos discutir o que significa isso quando ele vem criticar Lenin do ponto de vista da crítica que ele faz a Lenin. É que a Revolução de 17, a chamada Revolução Russa, ela é uma revolução social e é uma revolução nacional de independência de povos também. Então, você tem uma questão social e você tem uma questão nacional a ser resolvida também. Então, quando você tem, em 5 de dezembro de 1919, que o Partido Bolchevique russo, com a resolução escrita da Lavra de Vladimir Lenin, reconhece, no primeiro item, a independência da Ucrânia. Quarto item, a necessidade de que todos os funcionários da nova ordem soviética estabelecidas dentro da Ucrânia falassem ucraniano, respeitassem e colaborassem com o desenvolvimento da cultura ucraniana. E você tem daí, em 1923, o 12º Congresso do Partido Bolchevique, onde é adotada uma política chamada de ucranização, que ela vai de 23 até 1933, quando ela é encerrada por ordem de Stalin. Então, você tem uma diferenciação entre a política que foi estabelecida por Lenin e Trotsky, tanto que a Ucrânia participa das negociações de Brest-Litovsk ao lado da Rússia. A Ucrânia é fundadora das Nações Unidas, igual à Rússia, desde 1945. Então, a crítica, quando ele faz a crítica a Lenin, é que o Lenin reconheceu a independência da Ucrânia e esse território. E o território ucraniano, reivindicado pelos ucranianos, era muito maior, porque ele inclui todo o Kuban, que é a região de Sochi, lá. Lá são ucranianos todos cossacos que saíram de Zaporígia, russificados, que estão naquela região, sendo descendentes de ucranianos que ficaram fora sempre, né? Porque lá nós temos estudos e tal. E na região de Donbás, por exemplo, se você for pegar os estudos, por exemplo, dos estudos demográficos, por exemplo, do que foi feito pelo Império Russo em 1897, no Donbás, mais de 50% era ucraniano étnico e falavam ucraniano, e só 26% era russo. A russificação dá-se depois de 32, 33, da ocorrência do Holodomor. Então, você tem raízes históricas profundas e, do ponto de vista de não reconhecimento da própria existência da Ucrânia por Putin, da concepção desenvolvida por Alexandre Dugin e Ivan Ilyin, e que é o núcleo pensante hoje do grupo do FSB, que é a sucessora da KGB, que, na verdade, é o grande partido político de Putin, né, que levam essa teoria euroasiática de, na verdade, de você construir a grande Rússia. E a Ucrânia é fundamental, além do que a Crimeia é fundamental para eles do ponto de vista estratégico do porto dentro do Mar Negro.